Ex-prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, é condenado a ressarcir cofres públicos. A condenação ocorreu por falta de repasses ao Instituto de Previdência de Rio Claro. O ex-prefeito Juninho da Padaria diz que vai recorrer e justificou em nota que, na época, a administração tentou renegociar a dívida, mas o pedido foi negado. Equipes do 10º BAEP descobrem compartimento secreto para armazenamento de drogas na cidade de Limeira. Em Rio Claro, equipes da DISE fecham casa-bomba na Vila Indaiá e apreendem grande quantidade de entorpecente. O indivíduo também foi preso. Brasil registra queda nos homicídios, mas o número de violência contra as mulheres aumenta. E ainda, Claretiano Rio Claro tem inscrições para o curso de terapia ocupacional, a área que está carente de profissionais no mercado. Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando da situação do ex-prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, que foi condenado em ação por atos de improbidade administrativa proposta pela Promotoria de Justiça Local. A condenação o obriga a ressarcir os cofres públicos com o valor de 112 milhões de reais. Também atendendo a pedido do MP de São Paulo, a Vara da Fazenda Pública decretou a perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu, suspendendo seus direitos políticos por 8 anos. As apurações promovidas pelo MP verificaram que o ex-prefeito agiu dolosamente na efetivação de gastos e omissão de providências orçamentárias obrigatórias, prejudicando os cofres públicos de Rio Claro e do seu Instituto de Previdência. Entre as irregularidades apontadas estão apadrinhamentos e contratações inconstitucionais, assim como aumento das contratações eventuais. Bom, nós entramos em contato com o ex-prefeito Juninho da Padaria, falamos com ele por telefone e também recebemos uma nota. Ele justificou que a questão do IPRC causava preocupação desde o início da gestão, quando assumiu a prefeitura com dívida herdada do governo anterior com o Instituto, que a administração tentou fazer uma renegociação da dívida com o IPRC, mas o pedido foi negado e que a pandemia de Covid-19 causou um enorme impacto financeiro na arrecadação. Com a escassez de recursos, foi dada prioridade ao pagamento dos salários dos servidores. Finalizou a nota dizendo que vai recorrer da sentença para provar que as ações tomadas foram de boa fé. E sobre o combate à ação de facções criminosas, equipes do 10º BAEP conseguiram detectar um bunker na cidade de Limeira. O traficante confessou ter construído o compartimento abaixo da edificação para armazenamento, fracionamento, refino e embalo de drogas. Veja só como era o local. Durante a averiguação, há uma denúncia sobre o local em área rural de armazenamento de entorpecentes de facção criminosa. Os policiais do 10º BAEP acabaram descobrindo o bunker, que é um compartimento secreto abaixo do nível da edificação. E as equipes conseguiram detectar, após o cão Braddock apontar um local embaixo de um balcão que havia um fundo falso e que dava acesso ao bunker. Foi localizada a estrutura para armazenamento, fracionamento, refino e embalo de drogas do tipo dry, ice e cocaína. Durante as buscas, o neto da proprietária chegou no local e assumiu ter construído o bunker e utilizar o mesmo para o tráfico de drogas. Além disso, foi encontrada uma arma de fogo atrás do painel de TV da sala, dinheiro e mais entorpecentes no carro em que o indivíduo chegou. No total, foram apreendidos 73 quilos de cocaína e derivados, além de munições, dinheiro e muitos outros materiais para o preparo de drogas. O criminoso de 31 anos foi preso.
Olha só o que o indivíduo construiu para fazer todo esse armazenamento de drogas, mas não esperava, né, que a polícia ia chegar ali no local e fechar tudo isso. Como você viu, ele acabou preso. E por aqui, em Rio Claro, uma casa-bomba é que foi descoberta e fechada por equipes da DISI. E um indivíduo conhecido no meio do crime como Tarzan acabou preso. Ele é suspeito de abastecer um conhecido ponto de tráfico de drogas na Avenida 64A, no bairro São Miguel, local já marcado por várias prisões em flagrante. As investigações foram intensificadas após 13 e 14. Em ambos os casos, os policiais notaram a chegada de um fornecedor em uma motoneta. Após diligências, o condutor foi identificado então como Tarzan, reincidente no crime de tráfico de drogas. E com base nas apurações, a Justiça autorizou então os mandados de busca e prisão. Os agentes localizaram o suspeito entrando em um imóvel desabitado na rua 5B, na Vila Indaiá, usado como casa-bomba para preparo e distribuição de drogas. No local foram encontrados 444 microtubos com cocaína, 454 pedras de crack, utensílios usados para manipular entorpecentes e centenas de embalagens vazias. O indivíduo admitiu o uso do imóvel exclusivamente para o tráfico e, na sequência, os policiais foram até a residência que ele dividia aí com a companheira, onde foram apreendidos 3 celulares e também dinheiro, cerca de R$ 882 em dinheiro escondidos dentro de um sofá. A mulher alegou desconhecer as atividades criminosas do companheiro. Então, o criminoso foi autuado em flagrante e apresentado à delegacia especializada. Sem advogado, ele optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. E sobre violência no Brasil, um levantamento nacional aponta que o número de homicídios caiu no país em 2024, mas houve aumento de casos de violência contra a mulher. Os dados fazem parte do Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado pelo governo federal. Confira na reportagem da TV Brasil. 4 mulheres morreram por dia em 2024, vítimas de feminicídio, totalizando 1.459 mortes ao longo do ano. Esse é o maior número da série histórica, representa um aumento de 0,64% em relação a 2023. Os dados fazem parte do Mapa da Segurança Pública. Enquanto os feminicídios cresceram, os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caíram mais de 6% no país em 2024. Foram 35.365 assassinatos, em média 97 pessoas mortas por dia. As mortes causadas por policiais também diminuíram, 6.134 vítimas no ano, uma queda de 4%, ou cerca de 2 por dia. Por outro lado, as tentativas de homicídio aumentaram mais de 7%, com 40.874 vítimas, 112 por dia. Segundo o Ministério, a revogação de decretos do governo anterior, que facilitavam o acesso a armas, ajudou a reduzir em quase 80% o número de novos registros a partir de 2023. A medida é considerada um dos pilares da pasta no combate à criminalidade. Mas esse esforço pode ser comprometido com os cortes no orçamento, que atingem diretamente as ações de segurança pública. Nós sofremos um corte de quase R$500 bilhão no Fundo Nacional de Segurança Pública e no Fundo Nacional de Políticas Penitenciárias. Isso foi realmente algo, digamos assim, extremamente preocupante para a execução das políticas públicas às quais nós nos referimos. O que é que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo gestões junto à Fazenda, junto ao Ministério do Planejamento, junto à Casa Civil e junto ao próprio Presidente da República para que, ao longo deste ano, aquilo que for possível seja reposto. Olha, depois do intervalo tem as vagas de emprego em Rio Claro e ainda a terapia ocupacional é uma grande opção para quem está buscando uma formação. O mercado está necessitando deste profissional.
A gente traz agora as oportunidades para você que está em busca de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para meio oficial de cozinha, cozinheiro, consultor de vendas, técnico de instalação de ar-condicionado, operador de máquinas, vendedor de proteína animal, alimentador de linha de produção, ajudante de produção, operador industrial e jovem aprendiz. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E para você que está buscando uma formação, o Claretiano de Rio Claro tem inscrições para o curso de terapia ocupacional, a área que está carente de profissionais no mercado. E aqui comigo está a professora Raquel, do curso de terapia ocupacional, que vai explicar melhor para a gente esse conceito, né? O que é a terapia ocupacional, Raquel? Bom, a terapia ocupacional é uma profissão, então, da saúde, da educação e da área social, tá? E a gente tem exatamente esse papel, então, né, de olhar para esses papéis ocupacionais, para essas ocupações que a gente realiza no dia a dia e que o indivíduo ele volte a realizar elas com autonomia e independência, né? Então, desde as atividades mais simples, como pentear um cabelo, escovar um dente, até atividades mais complexas, como se engajar no mercado de trabalho, cursar uma faculdade. O terapeuta ocupacional, então, ele é responsável a auxiliar o sujeito, a auxiliar o paciente a retomar essas atividades significativas na vida dele. E falando de paciente, quais são as pessoas que podem procurar a terapia? A terapia ocupacional, então, ela trabalha com uma ampla gama, né, de pacientes, desde o bebezinho, lá dentro da UTI neonatal, onde a gente ajuda ele nesse desenvolvimento, a gente olha esse bebê, as crianças, então a gente tem uma população grande de crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças com lesões neurológicas, crianças dentro do espectro do autismo, trabalhamos também com os adolescentes em situações de vulnerabilidade, trabalhamos com adultos que têm também alguma lesão neurológica, adultos que têm questões de saúde mental, como depressão, questões mais relacionadas a transtornos mentais, como esquizofrenia, entre outras coisas. Trabalhamos com idosos, né, pensando então nesses papéis significativos que o idoso vai perdendo, né, ao longo da vida. E a gente também trabalha dentro de hospitais com população, com as pessoas que já estão, né, ali no leito de morte, pensando então nos cuidados paliativos, né, dentre muitas outras coisas, né. Então todo indivíduo que precisa, então, desse olhar do terapeuta ocupacional para voltar a fazer atividades significativas, a gente tem essa atuação. E agora, falando do profissional, quais são as áreas específicas que o terapeuta ocupacional pode estar e como que é o mercado de trabalho hoje em dia para a terapia ocupacional? Hoje o mercado está bem carente de terapeutas ocupacionais, então existe uma demanda muito grande, uma procura muito grande por terapeutas ocupacionais nos diferentes campos de atuação. Então, tanto dentro da saúde, pensando então no terapeuta ocupacional que vai trabalhar com as adaptações, que vai trabalhar então com essas organizações, né, do cotidiano desses indivíduos, também, né, dentro dos CAPs, dentro desses ambulatórios de saúde mental e também nos hospitais. Então, tem vários lugares, tem vários ambientes onde o terapeuta ocupacional ele pode estar atuando, então, e todos esses lugares estão bem carentes desse profissional. E aqui no Claretiano Centro Universitário, as matrículas estão abertas para o curso de terapia ocupacional, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, estamos com matrículas abertas agora para o vestibular de meio de ano, né, para cursar, então, esse curso que começamos agora, né, mas já estamos aí com uma turminha em andamento e estamos caminhando com o curso de terapia ocupacional aqui em Rio Claro também. Então tá certo, muito obrigada. E olha, para você aí de casa que gostou, que se interessa pelo assunto e gostaria de fazer o curso, né? As inscrições estão abertas, as matrículas. E para se inscrever, basta clicar no site claretiano.edu.br e lá vocês vão ter todas as informações sobre o curso e sobre as matrículas. Tamires Figueiredo, de Rio Claro. Sexta-feira de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Rio Claro, mínima de 8, máxima de 22 graus. Em Limeira, mínima de 9, máxima de 21. Já em Brotas, as temperaturas oscilam entre 9 e 20 graus.
O Rio Claro Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Você pode continuar na nossa programação, nos acompanhar também no canal no YouTube e lá no Instagram. Eu te espero amanhã. Uma ótima noite. Até lá. Tchau, tchau.